nome é Paulo, sou aprovado no cargo de especialista em regulação de transportes terrestres pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Bem, eu sou natural de Brasília, Distrito Federal, e minha trajetória no mundo dos concursos, cara, é um pouquinho complicado, porque eu já tinha pessoas na família que eram concursadas e eu não pretendia seguir por esse lado, né? Mas, em decorrência de necessidade por conta de vários contratos fechando, sem saber se ia renovar, com família dependendo de mim e tudo mais, eu passei a estudar para concursos públicos e comecei ali. Minha primeira fase foi em 2016, fiz até 2018, não consegui nenhuma aprovação e segui no ramo da carreira privada, né? Aí em 2020, quando começou novamente essa coisa de seu contrato vai acabar, a gente não vai conseguir te manter e tudo mais, aí eu voltei a estudar para concurso. Aí eu estudei de 2020 até 2024, tive algumas aprovações ali na parte de carreiras policiais, mas muito longe das vagas. E aí depois, na parte da minha formação, que é em meio ambiente, eu comecei a ter mais aprovações até chegar na NTT. Desistir, a gente sempre pensa em desistir porque a gente está muito acostumado a sempre ter uma recompensa logo, né? E concurso a gente nunca tem essa recompensa de imediato. O ser humano tem muito disso, né? Mas as grandes dificuldades que eu tive foram a que acho que todo concurseiro passa, que é ter tempo. São poucas as pessoas que têm o privilégio de só estudar. A grande maioria dos brasileiros tem que trabalhar, tem filho, às vezes mais de um emprego, que era o meu caso. E tempo é o grande negócio aí quando você está estudando para concurso. Mas assim, eu sou de uma família muito humilde do interior do Maranhão. A gente até hoje tem muita dificuldade lá no interior, tá? Minha mãe foi para Brasília para conseguir dar uma condição de vida melhor para mim e investir em estudo. E aí, com os estudos, cara, eu alcancei muita coisa, né? Consegui me formar na faculdade, fiz mestrado, fiz pós. E eu acho que o estudo para concurso foi a cereja do bolo. Porque eu tentei muito na área privada, não consegui. Era uma coisa muito complicada, como eu já disse antes, de ter que ficar migrando de contrato em contrato, muita incerteza, sem saber também, às vezes tinha esse problema, sem saber se o pagamento ia cair ou não. E o concurso público, ele é um mundo à parte, em que você tem certeza que seu pagamento vai cair, você tem certeza que você vai tirar suas férias sem ser interrompido, você vai poder programar com sua família o que você quer, seja viagem, seja aquisição de um bem, seja poder dar um presente, enfim. A segurança que o concurso público traz, ela é muito maior do que só o salário em si, né? A estabilidade, as preocupações em tese, lógico, todo mundo tem preocupações, mas as principais preocupações de quem é CLT ou de quem é PJ deixam de existir, que é saber se você vai estar empregado no mês que vem ou não. A minha rotina era, um dos trabalhos era presencial e o outro era de home office, né? Aí esse presencial eu tinha que ir de 8 às 18, com 1 hora de almoço, e era uma coisa que eu não fazia, eu não estudava na hora do almoço, eu preferia descansar, enfim. Aí quando chegava em casa, fazia alguns afazeres domésticos, né, como fazer a janta, cuidar da minha filha, ajudar minha esposa em alguma coisa, e aí começava a trabalhar umas 7, 7h30, às vezes 8 horas, dependendo do dia, e ficava até umas 23, até meia-noite. Aí eu tomava um banho, descansava um pouco e sentava para estudar de novo. Quer dizer, começava a estudar, né? Até umas 3, 4 horas da manhã, se eu tivesse num dia bom, né? Porque no início, quando eu comecei a estudar, eu tinha muito mais tempo. Eu só tinha um emprego, então eu conseguia estudar ali das 7 até 2 da manhã, no máximo 3. Aí quando entrou outro emprego, eu fiquei uns 2 anos mais ou menos estudando nesse período da madrugada. O estudo para concurso, ele veio muito mais no sentido de realmente ter essa estabilidade, tanto financeira quanto de poder planejar as coisas para minha família, né? Um emprego que eu tinha era de forma PJ, né? O outro era CLT e um era PJ, em que eu não conseguia conciliar, porque PJ não dava férias e o CLT, quando dava férias, eu tirava para estudar. Justamente pelo fato de que no cargo qual foi aprovado eu vou ter a compensação salarial que vai ser basicamente o que eu recebia nos 2 empregos. Então agora eu vou ter muito mais tempo para poder
pensar com minha família, poder estruturar uma viagem, planejar melhor uma viagem, ter a casa própria, que é o sonho de qualquer brasileiro. Eu não vou dizer apoio, né? Mas minha esposa, ela não entendia muito porque ela nunca foi muito de estudar. Lógico, ela deixava eu estudar, mas ela falava, você tem que ter um tempo para você mesmo, você tem que ter um tempo para curtir e tal, ficar comigo. E era uma coisa que eu não fazia no início, tá? No início eu realmente fiquei muito vidrado em ter que estudar. Depois de um tempo eu comecei a conciliar as coisas. E aí que eu acho que as coisas começaram a fluir, tanto nas aprovações e entender melhor os conteúdos e tal. Mas eu sempre tive apoio de todo mundo ao meu redor, principalmente minha mãe. A minha esposa, ela sempre me apoiou muito. Minha sogra também apoiou muito, que já é concursada. E nesse início a gente não morava junto ainda. A gente já tinha a nossa filha, a gente não morava junto. E quando a gente foi morar junto, é aí que ela passou a ver como é que era a rotina e tudo mais. E aí ela, não, beleza, agora eu entendi o que acontece aqui nesse mundo dos estudos. E aí ela foi muito mais compreensiva. No início foi muito complicado porque, como eu disse, né, eu fiquei, acho que eu fiquei uns 8 ou 9 meses só estudando. Fazia as coisas do trabalho, terminava o que tinha para fazer do trabalho, aí dava mais ou menos umas 7 horas da noite, eu jantava, tomava um banho e tirava 15 minutos para cochilar. Aí eu já sentava para estudar. Só que eu fiquei nessa rotina 8, 9 meses seguidos, e aí aqui vem uma coisa que talvez minha esposa depois me mate, que eu fiquei sem ver ela e minha filha por 8 meses só estudando, achando que isso traria minha aprovação de forma mais rápida. E não. Você vê muito na internet de estuda enquanto eles dormem, faça isso enquanto eles estão descansando, enquanto eles estão viajando. E ao meu ver isso é furada. Você precisa ter realmente esse equilíbrio de ter que estudar, mas também ter esse momento de lazer, poder abstrair em relação aos estudos. E até mesmo quando você está cansado e você quer estudar, você sabe que você tem essa obrigação para estudar, saber que existem formas diferentes de estudo e que às vezes a resolução de questões é a melhor forma. Eu conheci o Q-Concursos por uma pesquisa na internet, aí ele surgiu, eu entrei para ver como é que era, que acho que na época já tinha a disponibilidade de fazer 10 questões grátis por dia. Aí eu vi, aí como na verdade o Q-Concurso é uma plataforma, mas ao mesmo tempo é uma comunidade, isso é muito interessante porque você acaba trocando informação com outros estudantes, né? Não de forma direta, porque às vezes até tem como você conversar com a pessoa ali pelos comentários, né? E aí eu já estou um pouquinho afastado dos estudos. Eu não sei se agora tem um canal direto de comunicação entre um concurseiro e outro, mas isso para mim me chamou muita atenção na época de você poder ver o comentário de outras pessoas que estudam e você vê que tem muita gente estudando. Então, e aí em relação às ferramentas, como eu disse, comecei em 2020 e fui até 2024, tiveram diversos aperfeiçoamentos no site, acho que entrou muita coisa que eu até não consegui ver, porque às vezes a gente está ali muito focado no estudo e acaba ficando na mesmice, né? Quando eu digo mesmice é de utilizar as mesmas ferramentas sempre. Então eu utilizava muito o raio-x, eu utilizava muito para ver minhas falhas, onde eu estava falhando em relação aos exercícios feitos, e aí utilizando comentário, utilizando as respostas dos professores, que às vezes é em vídeo, às vezes é digitado. Então, assim, tentando sempre melhorar os pontos que eu tinha de fraqueza na aula do estudo. Cara, ajuda muito porque às vezes a pessoa está até mais tempo que você estudando e ela consegue trazer para você, às vezes, coisas que a banca já cobrou, que às vezes ela só está mudando uma coisa ou outra ali, e você consegue ver que tem pessoa que realmente faz uma análise muito gigantesca ali em cima do que a banca cobra sempre, e aí traz questão de 2016, aí a banca depois cobra de novo em 2019, depois 2021. Então você começa a ver que tem um padrão. As pessoas ajudam você a ver esse tipo de padrão. E aí o fato de que ninguém, quer dizer, todo mundo está procurando o seu, né? Querendo ser aprovado, infelizmente cada um tem que correr atrás do seu. Mas isso mostra que as pessoas estão ali para se ajudar dentro da plataforma. Que ela fala, o erro é esse, tá certo por conta disso, a banca já cobrou isso antes, já foi feito de outra forma. E o QC ajuda muito em relação a isso, né? Porque essa comunidade ela acaba abraçando e fazendo com que o QC se torne vivo, né? Não fica uma coisa tão monótona e robótica, né? São pessoas que estão ali por trás fazendo a análise das questões e trazendo seu conhecimento para a gente.
estudar para concurso é muito difícil, porque você não sabe para onde você tem que ir, né? Quando você está na escola, você sabe que tem um caminho a seguir que o professor vai indicando para você ali. Mas depois que você vai ficando experiente, você começa a montar filtro. E a plataforma ajuda muito com isso, que você consegue criar seus próprios filtros. E os filtros são das mais variadas formas, né? Às vezes por banca, às vezes por conteúdo, às vezes por matéria, às vezes por concurso, às vezes por prova. Então, assim, isso auxilia muito na hora de você montar, utilizar essa parte de ferramentas também, para poder fazer a sua rotina de estudos. Eu mesmo, quando eu ia fazer, eu já deixava as abinhas todas montadas ali só com os filtros, ia passando de aba em aba respondendo as questões. Mas eu acho que tive 4 ou 3 planos diferentes, em que um era uma progressão do outro, né? No início era só o básico, só que aí depois precisava de alguma coisa a mais para poder ajudar no estudo, e aí eu migrava para outro plano. Aí acho que eu cheguei a ficar, acho que era um abaixo do que tem mais top lá, que é o vitalício, né? A primeira coisa é estar perdendo tempo. Como eu disse, no mundo para concurso, de estudo para concurso, tempo é valioso. A frase que existe é tempo é dinheiro, é que tempo é aprovação. É até engraçado falar isso, porque eu estou fazendo um jabá aqui para vocês, que realmente funciona, cara. A plataforma funciona. A plataforma, para quem não entende ou está começando a estudar, enfim, no dia da prova, quando você for fazer a prova, você vai fazer questão. E onde você encontra a questão? Na plataforma do que concurso. Exatamente, você tem que começar de algum lugar. Lógico, precisa ter uma base de conteúdo para depois fazer as questões. Existem pessoas que têm mais facilidade, às vezes só com as questões conseguiriam estudar, né? Mas, cara, estuda, comece a estudar e comece a fazer questões. Tem muita gente que acredita que educação não traz retorno. Lógico, ela vai trazer retorno se você se dedicar, se você tiver disciplina, se tiver força de vontade. Não, mas para concurso, que, como a gente conversou mais cedo, é uma coisa que não é palpável, né? Quando a gente entra numa faculdade, a gente sabe que seguindo tudo certinho, ao final você tem um diploma. O mundo para concurso, não. No concurso você estuda sem saber quando você vai ser aprovado. Mas uma hora a aprovação tem. Tem que ter dedicação, foco, disciplina, que ela chega. Primeiro de tudo, comece, né? O pessoal às vezes tem medo de começar sem saber como é que é. Depois que começar, continue. Continue, não desista, apesar de ser difícil. Se alguém falar para você que é fácil, não é. Mas ter persistência, força de vontade, continuar. Eu mesmo tinha poucas horas do dia para poder estudar e consegui ser aprovado num dos maiores concursos do Executivo Federal. Então, é possível para qualquer um. Se foi para mim, para qualquer um é também.